Então, vamos dar sequência agora à segunda parte da aula sobre adutoras, né? E eu quero falar com vocês um pouco sobre critérios, sugestões, ideias de traçado das adutoras. Então, basicamente, o traçado da adutora deve levar em conta, né, as características topográficas, né, a localização e o perfil da adutora, como nós vamos ver com mais detalhes na sequência. Também a questão das faixas de servidão e desapropriação, né? Então, por exemplo, para diâmetros de até 400 milímetros, a largura da faixa de servidão e desapropriação é de 2 metros. Né? Tubulações acima de 1.500 milímetros, aí tem que estudar cada caso, né? Inclusive de acordo com a área onde passa a adutora, tá bom? Mas com certeza 4 metros, né, de faixa para tubulações até 1.500 milímetros, tá bom? A gente deve levar em conta, isso aqui é uma sugestão de uma norma da Sabesp, a gente deve levar em conta, claro, os critérios técnicos e econômicos, né? Sempre tentando diminuir a perda de carga, né? Sempre tentando utilizar escoamento sem uso de estações elevatórias ou o mínimo possível para poder ter economia de energia, por exemplo, tá? Então, por causa de tudo isso, a gente sabe que vai ter uma influência do plano de cargas e da linha piezométrica. Então, vamos dar uma olhada com mais cuidado sobre isso. Então, vamos entender alguns conceitos básicos, né? Falando em adutora, para tentar trabalhar com adutora por gravidade, tá? Adutora por gravidade. A gente vai definir duas coisas importantes que vem lá da hidráulica, né? Que é o chamado plano de carga. Tá? Então, plano de carga, eu tenho o plano de carga absoluto e o efetivo. O plano de carga absoluto, ele considera a pressão atmosférica. O plano de carga efetivo é só referente ao nível de montante. Então, olha só, eu tenho aqui dois reservatórios se comunicando por uma adutora. E eu tenho vários traçados. O traçado 1, que é esse perfil aqui. O traçado 2, que é um perfil que coincide com a linha piezométrica, que é a linha da água, né, que liga os dois reservatórios com uma perda de carga constante. O traçado 3, o traçado da adutora avança acima da linha piezométrica. O traçado 4, né, que avança acima do plano de carga estático, e o traçado 5, que avança para além da linha piezométrica absoluta. Então vamos lá. Eu tenho aqui o plano de carga estático, né, que é igual constante, que é o nível de água do reservatório de montante. Eu tenho aqui a linha piezométrica efetiva, tá, que é referente ao nível de montante, chegando a jusante. E a linha piezométrica absoluta. A absoluta leva em conta a pressão atmosférica, tá? Beleza? Então, considera a pressão atmosférica. Ótimo. Então, dados esses conceitos, a gente sabe que o traçado da adutora pode ser de diversas formas, a depender, sobretudo, né, da área onde ela vai passar e das características topográficas do local. Basicamente, a análise da adutora, ela se dá assim. Bom, em adutoras por gravidade, o nível da água, né, ou adutora, enfim, ela vai estar coincidente, ou acima, ou abaixo, com o plano de carga da linha piezométrica. Né? Tá? Então, essa é a dica. Sempre avaliar em função desse plano da linha piezométrica. Então, a linha piezométrica é assim azul aqui, ó, né? Que liga os dois nível de água dos reservatórios. Então, por exemplo, no traçado 1, ele está todo abaixo da linha piezométrica. Então, a gente sabe que ele vai trabalhar como um conduto forçado por gravidade, né? E talvez a pressão... e aí, claro, vai trabalhar sob pressão, né? Que é dada por essa altura, né? Que é a diferença, né, essa altura aqui no ponto B, que é a diferença, né, entre a cota da adutora e a linha piezométrica efetiva.
Esse vai ser o valor da pressão aqui na tubulação, beleza? Muito bem. Então, devido à topografia dos terrenos, a tubulação pode estar totalmente abaixo, pode ser coincidente, ou acima, tá? Em alguns pontos, né? Obviamente, da linha piezométrica. Então, traçado 1 foi o que eu acabei de falar para vocês, né? Você tem, então, qualquer ponto do conduto tá a pressão, né, uma pressão positiva, e a vazão de escoamento vai ser igual à vazão de projeto, né, porque ele está todo aqui abaixo da linha piezométrica efetiva. Tá? Beleza. Então, linha piezométrica efetiva, linha piezométrica absoluta e aqui o plano de carga. Beleza? Efetivo, né? Plano de carga efetivo. Então, você tem um conduto forçado em todo o perfil. Né? Por quê? Porque a pressão, né, maior do que a pressão atmosférica. Tá? Alguns cuidados especiais em pontos altos. Né? Então, em pontos altos, pode ser necessária a instalação de ventosas para retirar o ar acumulado, né, proveniente de gases dissolvidos na água e do processo de enchimento da linha. Tá? Então, quando tem que encher a adutora, né, para ela poder começar a funcionar. Então, no processo de enchimento, você tem que tomar cuidado, tem que ter tem indicações de velocidades limites, né, para poder encher a adutora, certo? Para poder evitar, né, o acúmulo de ar, certo? Porque, obviamente, o ar vai reduzir, né, a capacidade de escoamento, certo? Então, as bolhas de ar, elas podem se concentrar, né, nos pontos altos da tubulação e formar bolsas de ar, né, certo? E aí, para isso, a gente instala as ventosas, né, certo? As ventosas. Então, quando o nível de água pode subir aqui, mas aí quando ele baixa, o ar escapa, tá? Bom, nos pontos baixos, você tem que ter o cuidado de instalação de válvulas de descarga, tá? Justamente para promover a limpeza da tubulação. Então, ventosas em pontos altos e descarga, né? Válvula de descarga em pontos baixos. Beleza. Tá, então esse daqui é o cenário ideal, né? Recomendado para a instalação de adutoras, beleza? Agora, o segundo perfil, né? Quando a tubulação coincide com a linha piezométrica. Então, o traçado da tubulação está aqui, ele coincide com a linha piezométrica efetiva. Nesse caso, a vazão de escoamento coincide com a vazão calculada. Lembra, escoamento é livre porque a pressão aqui na tubulação vai ser igual à pressão atmosférica. Tá? Na prática, o projeto de canalizações deve seguir as posições estudadas, caso contrário, reduz o desempenho dos escoamentos. Bom, então, claro, aqui o que vai valer é a equação lá de escoamento em condutos livres. Né? Equação de Manning, por exemplo, ou equação de Chezy, tá bom? No traçado 3, acontece que a tubulação corta a linha piezométrica efetiva no trecho AB. Então, nesse trecho aqui, eu estou cortando, a tubulação corta, beleza? Mas ela fica ainda abaixo do plano de carga efetivo, do plano de carga estático, certo? Que é o P0. Bom, então, entre os pontos A e B, né, você tem uma pressão menor que a pressão atmosférica. Né? Então, nesse caso, é difícil evitar as bolsas de ar. Né? Então, você pode ter risco de contaminação, tá? Por causa, né, ou seja, pelas juntas, ou caso ocorra o rompimento nesse local.
você pode ter contaminação nesse ponto. Tá? A gente não está nem falando muito ainda do nível topográfico, da linha do terreno, né? Do nível do terreno. A gente está falando do nível da tubulação, que pode acompanhar o nível do terreno, mas nem sempre. Tá? Então, ventosas aqui, ventosas comuns, seriam prejudiciais porque nesses pontos a pressão é inferior à pressão atmosférica. Tá? Então é inferior, então você tende a ter mais entrada de ar do que de saída. Né? Então a alternativa recomendável seria construir uma caixa de transição, um reservatório, no ponto mais alto, então construir um reservatório aqui. Tá? Isso altera a posição da linha piezométrica, obviamente, então a linha piezométrica vem para cá, né? E aí você ganha ainda, você acaba ganhando, né, energia em termos de linha piezométrica para poder escoar para outro reservatório. Então, toda a tubulação localizada abaixo da linha piezométrica, né, fica sujeita a pressões positivas no traçado 1. Certo? Então, como no traçado 1. Então, se colocar um reservatório aqui, você vai mudar a declividade da linha de energia. Né? Então, ela vai fazer esse movimento aqui, né, e depois aqui. Certo? Então, uma saída. Né? Depois a gente vai ver outras saídas. Outras soluções. Observação, o acúmulo de ar formando bolhas aqui nesse trecho acima, né, reduz a vazão escoada, né? Então o escoamento torna-se irregular. O traçado 4, né, que é quando a tubulação corta tanto a linha de carga efetiva, né, corta a linha de carga efetiva, quanto o plano de carga estático, né, esse caso aqui. Então, a gente tem aqui o que nós chamamos de sifão, tá? Que funciona em condições bem precárias de escoamento, exigindo escorva quando entra ar na canalização. Tá? Então, a água não atinge por gravidade o trecho acima do NA do reservatório 1. Né? Então, ela não vai atingir por gravidade. A água não vai chegar lá, né, por força da gravidade, certo? Então, o escoamento só é possível após enchimento da tubulação. Tá? Então, encher a tubulação ele até vai. Né? E por último, aqui o traçado 5, em que a tubulação corta a linha piezométrica absoluta, que é essa linha aqui, né? Considerando a pressão atmosférica. Nesse caso, tá? Também é um sifão, né? Seria a pior das situações, né? E é impossível por gravidade, mesmo enchendo a tubulação. Então, nesse caso, o fluxo é possível se for instalada uma bomba, tá? Para impulsionar o líquido até o ponto mais alto da tubulação. Tá? Então, posso colocar uma bomba aqui, mando a água até aqui em cima, e daqui ele pode depois escoar por gravidade. Né? Vou construir um reservatório aqui, né? Beleza? Então, no caso da linha piezométrica ser cortada, né? Ser ultrapassada pela linha da adutora, né? O que a gente pode fazer? Bom, a primeira seria cortar o terreno, né? Para locar a tubulação abaixo da linha piezométrica. Né? Então você poderia fazer esse tipo de coisa, né? Fazer uma escavação, enfim, passar a adutora, né? Certo? Abaixo da linha piezométrica. Uma outra solução é a construção de uma caixa intermediária, de um pequeno reservatório, né? No ponto mais alto do terreno, aberto à pressão atmosférica. Aí cada trecho vai ser dimensionado, como nós já vimos lá. Né? Então você tem aqui o terreno, né? Embora a linha adutora corte a linha piezométrica, você vai construir o reservatório, aquela solução que eu falei antes. Né? Então você vai ter a linha piezométrica aqui, e aí tem o reservatório e depois a linha piezométrica vai ter esse formato na sequência. Tá bom? Então você dimensionaria dois trechos diferentes. O trecho 1 com comprimento 1 e o trecho 2 com comprimento 2 até chegar no seu ponto de interesse aqui, no reservatório, na rede. Beleza? Nessas caixas intermediárias, né, o diâmetro de saída aqui
dessa caixa intermediária, desse reservatório, né, ele pode ficar uma profundidade, né, aproximada, recomenda-se, né, uma profundidade maior ou igual a 2,5 vezes o diâmetro, tá, da tubulação de saída. Ainda nós temos uma terceira opção, que é dimensionar a linha com 2 diâmetros, né? Então, a linha piezométrica do primeiro trecho terá uma declividade menor, né, uma perda de carga menor, para ultrapassar o ponto alto, certo? Então, deve-se ter uma folga da linha piezométrica de 1,5 acima do terreno. E aí, escolhe-se a alternativa mais econômica e adequada para cada caso, beleza? Então, uma forma é aumentar o diâmetro, né? Porque aumentando o diâmetro você diminui a perda de carga e aí depois você dimensiona o restante do trecho para ter um diâmetro que vai gerar a perda de carga necessária para você, ou a perda de carga que respeite, né, a sua estrutura de jusante, beleza? Então, se eu ponho um diâmetro maior no primeiro trecho, eu vou ter menor perda de carga, então a minha linha de energia não fica tão íngreme, digamos assim, beleza? Eu economizo energia, né? Beleza? Então aqui tem um exemplo de traçado de adutor em planta, olha que legal, né? Da captação até a área da ETA, aqui em vermelho, tá? E aí agora em perfil, olha lá, como que é o perfil em termos altimétricos, né? Certo? Então aqui, depois cai, continua constante, depois vai subindo, né? Tá? Então depois vocês dão uma olhada nesses detalhes aqui, é um exemplo. Então agora vamos para a leitura de exercício. Então, vamos ver um exemplo, beleza?